Fala pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, começar o PET 4. Aqui eu vou resolver a primeira e a segunda semana com vocês, certo? Vou comentar as 2 semanas. Espero que vocês estejam fazendo todos os exercícios aí, hein? Porque é importante, final do ano a gente vai computar todas as horas que vocês estudaram, né? Pelos PET, então os exercícios que vocês fizeram. E assim vocês vão conseguir passar de ano. Depois, talvez o governo dê uma prova, alguma coisa assim para testar os conhecimentos seus. E vocês passam para o primeiro ano. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Aqui tem uma mensagenzinha no começo, ó. Olá, na primeira semana, na semana 1, estudaremos sobre totalitarismo e seus desdobramentos em conflitos mundiais, tendo como foco o início da Era Vargas no Brasil. Então a gente vai voltar para o Brasil agora. Na semana 2, estudaremos a Segunda Guerra Mundial em 1939 e 45 e suas consequências para o mundo. Então são essas 2 semanas que eu vou trabalhar agora nesse vídeo. Unidade temática, totalitarismo e conflitos mundiais. Totalitarismo são governos de uma pessoa só, onde essa pessoa acaba concentrando todo o poder político, econômico, etc. Objetivo do conhecimento, a emergência do fascismo e do nazismo. São 2 partidos de extrema direita, né, que governaram, no caso, a Itália e a Alemanha. Habilidades. Analisar a crise capitalista de 29 e seus desdobramentos em relação à economia global, com ênfase na economia brasileira. Então vai falar sobre a crise lá nos Estados Unidos, né, onde a bolsa lá de Nova York despencou. Então todas as empresas perderam muito dinheiro e acabou gerando uma crise mundial. Eu vou explicar isso nessa aula. Descrever e contextualizar os processos de emergência do fascismo e nazismo, a consolidação dos estados totalitários e prática de extermínio. Então vai falar sobre o Holocausto, vai falar sobre o nazismo e fascismo também. Então vamos lá. Conteúdos relacionados: início da Era Vargas, a crise da democracia liberal, industrialização e participação do Brasil na Segunda Guerra e aproximação dos Estados Unidos. Vamos lá. Tem um textinho aqui, ó, está bem dividido as partes de Vargas, né, o governo provisório, que no caso foi o golpe que Vargas deu em Washington Luiz, né, que era o atual presidente. Ele tomou o poder. Depois o governo constitucional foi quando ele criou a Constituição de 1934. E o Estado Novo, que a gente considera como se fosse uma ditadura. Que Getúlio Vargas fechou o parlamento e meio que deixou o governo do Brasil só nas mãos dele. Então é importante vocês lerem isso aqui. Esse textinho não é muito grande, então dá para ler rapidinho e responder as questões. Vamos lá. Relaciona a crise de 29 nos Estados Unidos e no mundo com a economia brasileira, a queda da exportação de café e a crise chamada Primeira República. Então vamos lá, vamos por partes. Relacione a crise de 29 nos Estados Unidos e no mundo com a economia brasileira. Então vamos lá. Primeira coisa, os Estados Unidos era o país que mais consumia produtos brasileiros, certo? Também o continente europeu, mas só que é mais os Estados Unidos. Então ele comprava principalmente o café. O café era o principal produto de exportação do Brasil e era o principal produto que os Estados Unidos compravam, né? Só que o que acontece? Com a crise dos Estados Unidos, as pessoas perderam o poder de compra. Então eles estavam desempregados, as empresas não estavam andando bem nas pernas e tal. E acabou que os Estados Unidos começou a cancelar as compras das sacas de café do Brasil. Isso fez com que os produtores produzissem muito e sobrasse muito nos armazéns. Isso fez com que o preço do produto caísse muito. É só você pensar o seguinte: se um produto ele é abundante no mercado, ele tem muito no mercado, o preço dele diminui. Agora, se esse produto está em falta, o preço dele sobe muito. Então, o que acontece, por exemplo, com arroz e com óleo hoje em dia? Por que tem esses aumentos de preço? Porque a gente está num período que a gente chama de entre safra.
Então agora eles não estão colhendo arroz. Então até eles colherem arroz vai demorar um pouco. Então tem pouco arroz no mercado. Então o que eles fazem? Aumenta o preço para ver se diminui o consumo, para ver se a população troca de produto. Ao invés de, sei lá, comer arroz, comer outros produtos. Substituir o arroz porque está caro. Então, relacionando a crise com a economia brasileira, a crise afetou diretamente a economia brasileira, porque o principal produto de exportação do Brasil era o café. E sem esse produto sendo exportado, o preço dele diminuiu e as pessoas começaram a ter prejuízo. Número 2. Conforme estudado no PET anterior, as primeiras décadas do século XX foram marcadas pela vitória da Rússia de caráter socialista. Então aqui ele está falando sobre o movimento da Aniele, o movimento integralista, certo? Daí aqui, ó, ele está pedindo para você preencher essa tabelinha, bem simplesinha também. ANL, influência, União Soviética, URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é a influência. Integralistas, fascismo e nazismo europeu, então movimento de extrema direita, você coloca aqui. Principais propostas, a ANL, a proposta era de que todos os meios de produção, quer dizer, as fábricas, escola, tudo que é envolvido no país seria do Estado. Então não existiria mais, por exemplo, empresa particular, não existiria escola particular, então seria tudo do governo. Reforma agrária também eles queriam vários fatores que fazem com que eles se aproximassem ao socialismo da Rússia, da então União Soviética. Então eram reformas de cunho social, certo? Então você coloca aqui o que eu falei. Integralistas, eles queriam os moldes do que foi o nazismo e o fascismo da Alemanha. Então, eles prezavam pela família tradicional, pela religiosidade, pelo desenvolvimento do país com indústrias de base. Eles defendiam o nacionalismo, então pessoas de fora não eram tão bem-vindas. Eles como que fala, eles eram contrários aos socialistas, né, porque eles não queriam que não existissem empresas privadas, então eles queriam que o país desenvolvesse também a parte do empresariado, então as pessoas que tinham indústrias, que ganhavam dinheiro com isso, eles queriam enaltecer essas pessoas. Então os integralistas eram nesses moldes da Itália e da Alemanha. Principais lideranças. Então vamos lá. A ANL. A principal liderança da ANL é Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes. E dos integralistas é esqueci o nome dele. Deixa eu pesquisar aqui. Plínio Salgado. É o Plínio Salgado. É a principal liderança dos integralistas aqui. Vamos lá. 3. Com o autogolpe, Getúlio estabeleceu o Estado Novo. Esse regime foi marcado pela forma autoritária, pela centralização de poder e, ao mesmo tempo, é marcado pela modernização econômica e pelas concessões de direitos. Diante disso, respondo as questões abaixo. Por que podemos dizer que o Estado Novo foi um período marcado pelo autoritarismo? A ponte caracteriza o regime justifica essa afirmativa. Bom, uma das coisas que Getúlio Vargas fez foi a criação da DIP, que é o Departamento de Imprensa. Esse departamento aí, ele controlava as coisas que os jornais da época comentavam sobre ele. Então, vou dar um exemplo. Essa é uma matéria que o Getúlio Vargas fez uma obra irregular em tal lugar. Daí os repórteres iam lá, faziam a matéria e tal. Só que para essa matéria chegar no rádio e depois na TV também, né, na época começou a surgir a TV, teria que passar para esse departamento. Então ele controlava tudo que a população escutava e via pela TV, ou pelo jornal e tal. Então foi um governo autoritário, porque ele controlava, além de ter fechado também o Congresso, então você não tinha mais o poder de voto dos seus parlamentares, para eles elaborarem as leis para te ajudar de alguma forma.
Então, quais são as características? O governo era autoritário porque controlava os meios de imprensa. Getúlio Vargas fechou o parlamento, né? Não existiriam mais os deputados e senadores, né? Pelo voto do povo. E também ele que nomeava os governadores dos estados, que na época chamava província. Então, por exemplo, você não votava nem no governador. E esse governador dos estados que elegia os prefeitos de cada cidade. Então a população ficava à parte da política. Então por isso que era um regime autoritário. Autoritário quer dizer o quê? Uma pessoa só tem o poder. Podemos afirmar que no período de Getúlio Vargas houve uma modernização econômica? Sim, podemos sim. Cite exemplos para ilustrar esses argumentos. Bom, exemplos são a criação da Petrobras, da Companhia Siderúrgica Nacional. Então são empresas da Fábrica Nacional de Motores. Então são empresas que foram fundadas na época de Vargas. São empresas que a gente chama de empresas de base, indústria de base. São indústrias que fabricam o básico para você ter uma industrialização. Então, por exemplo, para construir uma máquina você precisa de metal. Então você precisa de uma siderúrgica para fabricar esse metal. Então daí criou a CSN. Siderúrgica Companhia Siderúrgica Nacional, desculpa. A Petrobras, a Fábrica de Motores, a Fábrica Nacional de Motores e a criação também de uma usina hidrelétrica lá no São Francisco. Então tudo isso, todas essas empresas foram criadas nesse período, onde o Getúlio Vargas era presidente. C. Quais as principais inovações da legislação trabalhista trazidas por Vargas? Bom, na época não existia legislação trabalhista, ele que criou. Ah, professor, mas que importância tem isso? Bom, antes você podia trabalhar até, sei lá, 12, 14, 15 horas por dia. Quando ele criou a legislação trabalhista, ele fixou 8 horas de trabalho diária, férias, as mulheres tiveram direito de ter o período de gestacional não, né? Quando acaba de ter o filho, ela tem como uma espécie de licença, que a gente chama de licença maternidade. Então a mulher fica lá 2, 3, um mês, 2 meses sem trabalhar para cuidar do filho nos primeiros meses. Então isso tudo foi criado na época do Vargas. Então, por exemplo, você ficar um mês de férias recebendo seu salário, isso aí foi criação de Vargas. Certo? Vamos para a segunda semana rapidão aqui. Que é mais sobre a parte da Segunda Guerra. Então tá falando para você montar um quadrinho. Ó. Então vou ajudar vocês. Ó. Quando ocorreu? Quando ocorreu já está até aqui, ó. 1939 e 1945. Onde ocorreu? O principal palco da Segunda Guerra Mundial foi a Europa, mas ela ocorreu no mundo todo, na África, na Ásia, na Oceania. Então você pode colocar em todos os continentes, exceto a América do Sul e a América do Norte, exceto na América. O resto tudo teve guerra. Principais motivações. A principal motivação da Segunda Guerra, além de ter sido a Primeira Guerra, os acordos firmados após a Primeira Guerra. Então, por exemplo, a Alemanha assinou lá o Tratado de Versalhes, na Primeira Guerra. Esse tratado só ferrou com o país deles. Então, por exemplo, eles não podiam formar exército, eles perderam as colônias que eles tinham na África, eles tiveram que pagar indenização à Inglaterra e à França. Então isso fez com que na Alemanha as pessoas ficassem praticamente miseráveis, entendeu? Então eles não tinham para onde correr. Então eles perderam emprego, as cidades estavam todas arrasadas, não tinha mais indústria, os campos que eles plantavam estavam todos devastados. Então eles estavam da extrema pobreza depois da Primeira Guerra. E isso fez com que se tornasse uma motivação para a Segunda Guerra. Então você pode colocar uma das principais motivações, os acordos da Primeira Guerra, o expansionismo a expansão da extrema-direita, que no caso é o Partido Nazista, e o fascista na Itália, entre outros objetivos. Tipo, colonizar a África também é um objetivo.
Alianças militares. Bom, a Alemanha no começo ela fez uma aliança militar com a União Soviética. Então era de não agressão, né? Então, por exemplo, eles um meio que não invadiu o outro. O Hitler acabou quebrando esse acordo mais pro final da guerra, mas eles fizeram uma aliança. Então, os países que fizeram uma aliança forte foram a Alemanha, a Itália e a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro. Eles fizeram uma aliança. Daí do outro lado tinha os países maiores, né? A França, a Inglaterra e posteriormente os Estados Unidos, certo? Principais acontecimentos da guerra. Bom, a gente pode citar vários. Desde a criação de tecnologias, por exemplo, como o foguete, que deu origem à NASA nos Estados Unidos, a submarinos mais modernos, a medicina também avançou muito e tal. Mas só que um dos principais acontecimentos da guerra foi o seu desfecho, foi quando os Estados Unidos foi lá, lançou as duas bombas atômicas, que lá na cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Meio que esse foi o fim da guerra. Então você pode colocar isso, pode colocar o desenvolvimento tecnológico, as bombas atômicas, pode colocar o Holocausto, que foi a morte dos judeus pelo Hitler, né? Pela Alemanha. Pode colocar várias coisas. Consequências da guerra. Bom, no final da guerra foi criado a ONU, né? A Agência das Nações Unidas, que esse órgão ele ia meio que vigiar os países para que não corresse de novo a guerra. Outra coisa que aconteceu, além da criação da ONU, foi criado também o Estado de Israel, para que os judeus que sobreviveram eles pudessem voltar, né, a um país deles, no caso ali na região da Palestina, que é uma região de conflito também. Depois da guerra houve também uma bipolarização que a gente chama, né? O mundo meio que foi dividido entre duas influências gigantescas, que é a União Soviética e os Estados Unidos, capitalista e socialista. Então você pode colocar essas coisas que eu acabei de falar aí. Outras informações importantes. Bom, gente, é mais ou menos essa questão complementa essa. Então, se vocês quiserem, pode escrever na mesma coisa aqui, no mesmo quadrinho. 2. Durante a Segunda Guerra Mundial, os jornais tiveram grande importância. A imprensa e a mídia, de forma geral, podem ser considerados como uma importante arma de guerra. Não só pelo apelo que faziam a população para participar do conflito, mas pelas ideias que faziam circular. Os jornais são também fontes históricas importantes, ou seja, eles são documentos que nos ajudam a compreender melhor esse passado. Por isso, muitos são armazenados e conservados em arquivos chamados hemerotecas. Então, são bibliotecas de jornais, hemerotecas. Então, aqui, ó, iniciada a Batalha do Japão, declaração do general Arnold em mensagem a Roosevelt. Ó, titânica batalha pela posse de Budapeste. Aviadores brasileiros bombardeando a Alemanha. Então aqui é um jornal que está falando sobre a participação até do Brasil na guerra, né? Agora é sua vez. Imagine que você é um historiador convidado a escrever uma coluna em um importante jornal do país sobre a Segunda Guerra Mundial. Sabemos que você não conseguirá relatar toda a guerra. Por essa razão, precisará fazer seleções. Como todo texto, devemos escolher quais palavras iremos utilizar, quais informações apresentaremos de maneira e faremos com isso. Assim como os jornais. Os historiadores também pensam em como elaborar um texto e para quem escrevê-lo. As fontes históricas nos permitem produzir conhecimento histórico sobre algum assunto. Por isso, elas são fundamentais. Qual fonte histórica você escolheria para discutir algum tema dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial? Essa é a hora de elaborar uma narrativa sobre um fenômeno histórico, escrevendo um texto para um jornal. Então aqui, ó, escolhe um título do texto. Então aqui é para formar como se fosse um textinho sobre a Segunda Guerra, né? Então coloca um título do texto, pode inventar, não tem problema. Selecione as fontes, você pode pegar até essas aqui do jornal mesmo, para você fazer. Escreva uma manchete, então você escreve alguma coisa relacionada, sei lá, pilotos brasileiros
destroem base dos alemães. E façam análise da fonte histórica escolhida de modo a contextualizar. Então você vai pegar lá um jornalzinho aqui, ó, ou procurar na internet algum textinho que fala sobre, e analisar aquilo que está sendo escrito. Então você escreve por cima daquilo, certo? Se qualquer dúvida também é só procurar aí e manda mensagem que eu respondo. Vocês precisam compreender a intenção do seu leitor. Lembre-se das fontes históricas. Então aqui tem algumas fontes, ó, que vocês podem usar. É só acessar na internet aqui, ó, com o linkzinho que vocês têm até do Mark Bloch, Apologia da História. Esse livro aqui é bom para quem gosta de história. Mas é isso aí, pessoal. Daí já começa a terceira semana, eu começo no próximo vídeo. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida em montar um textinho, vocês me falam que eu ajudo vocês a escrever. Beleza? Então até a próxima semana aí. Abraço pra vocês.